Bom dia, meu nome é Guilherme Crispim, para quem não me conhece. Eu sou presidente do Conselho Deliberativo da ABGD, da Associação Brasileira de Geração Distribuída. Estou nesse setor já há alguns anos, em torno aí de uns 9 anos, vivendo de aprendizado com a energia renovável, com a eficiência energética. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco da geração distribuída no estado de São Paulo. Gostaria de agradecer ao convite do Grupo FRG, desta oportunidade, estar falando no nono evento, né, do CBGD, específico agora com um olhar mais para a região Sudeste, né, no Congresso Brasileiro de Geração Distribuída, que é um congresso fundamental, importantíssimo para o setor. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade e apresentar aqui alguns números que eu entendo muito interessante, perdão, para todos vocês. Então, vamos em frente. Bom, então, o tema de hoje é o panorama atual da geração distribuída no Brasil, perdão, no estado de São Paulo, né, com foco na fotovoltaica, e algumas considerações a respeito. Então, vamos em frente. Então, falando um pouquinho do estado de São Paulo, da característica, né? É um estado onde a GD hoje está dos 645 municípios que tem o estado de São Paulo, a GD está em 636, o que dá aproximadamente 99% do estado, né? Da presença da geração distribuída no estado. Então, quase a totalidade dos municípios do estado de São Paulo tem geração distribuída hoje já como fonte. É um estado que possui um total de 17 distribuidoras, né? Um número elevado, eu entendo como um número elevado para o estado, sendo 7 concessionárias e 10 permissionárias, né? Então, a gente vai ver até na próxima tela como é que elas se dividem no estado. A quantidade de unidades consumidoras hoje com a GD no estado, esse dado é um dado do dia 8 de junho, um dado recente, provavelmente já modificou, mas é um dado recente, são de aproximadamente 79.108 unidades consumidoras. E as unidades que recebem, né, as unidades que estão recebendo créditos de geração distribuída, são na ordem de 95.578. O estado de São Paulo hoje tem uma potência instalada em geração distribuída de 737 megas, né? Pode ser que esse número esteja um pouco diferente da data de hoje, mas é um número muito aproximado. Dentro da perspectiva do Brasil, né, olhando para o Brasil, o estado de São Paulo, junto com o estado do Rio Grande do Sul, fica dividindo ali a segunda, terceira posição como os maiores estados, né? Primeiro, o estado de Minas Gerais, que já ultrapassou 1 giga de geração distribuída. Em segundo, dependendo do momento que é analisado, segundo, terceiro, o estado de São Paulo, como eu disse, dividindo com o Rio Grande do Sul essa posição. A BGD no estado de São Paulo, um dado que eu acho que é interessante, falando um pouquinho da associação, ela possui hoje 264 associados no estado. E ainda falando um pouco do estado, é o estado hoje que possui, né, o maior consumo, né, de energia no Brasil, é o estado de São Paulo. Então, são 18,6 milhões de consumidores, né, um dado da Secretaria do Estado de Energia e Mineração de São Paulo. Né, as concessionárias de energia elétrica atuam no estado de São Paulo, são as 17 que eu comentei, sendo 7 concessionárias e 10 permissionárias, e esse dado é um dado de 2017, com um consumo total de 127.064 gigawatt-hora ano de consumo de energia. Uma população estimada, isso um dado do IBGE de 2017, 45 milhões de habitantes. Então, com isso, o estado de São Paulo apresentou um consumo médio de energia elétrica de 282 kWh por habitante.
né, no ano de 2017. Então, é um estado fundamental, principal estado de geração de PIB do Brasil, sem nenhuma dúvida, maior, inclusive, que muitos países desenvolvidos até, que a gente tem aqui na América Latina e comparado também com outros países no mundo, tem um PIB significativo, tem uma indústria forte, um estado bem desenvolvido, enfim, é uma referência, né? Muitos consideram, inclusive, o motor aí, o que puxa o Brasil, e sem dúvida nenhuma é um estado fundamental para o país, né? Não há dúvida disso. Falando um pouquinho da geração distribuída, das indústrias que contemplam esse setor, o Estado de São Paulo possui, né? Se a gente pensar aqui nos fabricantes, alguns fabricantes do setor, dos poucos que existem, inclusive no Brasil, estão em São Paulo, no caso da BYD e da Canadian, que tem plantas de produção aqui, de montagem de módulos fotovoltaicos. Nós temos também fabricantes de inversores que aqui estão, né, de estrutura também. Então, o estado de cabos, o estado concentra aí uma boa base industrial para o setor. Então, um estado forte, inclusive com plantas industriais que atendem o setor fotovoltaico também. Outros participantes dessa cadeia, se a gente for olhar também para a biomassa, o biogás, que também são para as PCHs, né, as pequenas centrais elétricas, o Estado também tem uma característica tanto industrial quanto de geração muito significativa. Então, é um Estado muito forte dentro dessa perspectiva e dentro do olhar da energia, né, e da geração distribuída. Pegando um dado aqui que eu acho que é interessante a gente apresentar, que é a questão da incidência solar, né, no estado. Isso aqui é uma média anual, ela obviamente muda conforme as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, você vai ter índices distintos. Contudo, se a gente olhar para uma média anual, a gente vai ver que o estado tem uma boa incidência solar ao longo do ano, né? Então, as regiões mais no centro-oeste do estado, né, mais para o interior do estado, vamos colocar dessa maneira, né, região ali de Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Presidente Prudente, né, quanto mais ao oeste do estado, tem uma incidência solar muito interessante, aí, maior do que 5 kWh por metro quadrado por dia, né, que é um dado que é uma geração bem significativa, né? Então, tem um recurso solar muito bom. E mesmo regiões como o sul do estado, né, a região de Registro ali, também a Baixada Santista, onde você tem uma incidência solar menor em comparação às outras demais regiões, a insolação média também é muito boa, muito interessante, acima de 4 kWh por metro quadrado na incidência média anual. Então, tem um recurso solar muito interessante no estado, né? Fica em média aí acima de 4,5 kWh por metro quadrado por dia, né? Então, é um índice bem razoável. Falando um pouco das distribuidoras, essa informação, perdão, deixa eu voltar, essa informação é a informação que eu busquei na Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, né, a área de concessão e distribuição. A gente pode ver aí que nós temos a Eletropaulo, a EDP, né? A Eletropaulo, a gente pode fazer uma leitura hoje que é Enel, né? Que é o grupo Enel, a EDP, São Paulo Distribuidor de Energia, a Electro, a Energisa e o grupo CPFL, que vai ter aí 3 distribuidoras dentro do mesmo grupo, né, distribuidoras por área, né, que é a CPFL Santa Cruz, a CPFL Paulista e a CPFL Piratininga. Na Grande São Paulo, vamos colocar assim, na cidade de São Paulo, predominantemente, nós temos aí a EDP, né? A gente pode ver esse tom mais, não sei se vocês conseguem ver aqui o meu cursor, mas esse tom mais no tom de roxo, né?
Tem também a própria, obviamente, a própria Enel, a Eletropaulo também está aqui predominantemente na Grande São Paulo. Você tem uma participação muito significativa no estado da CPFL Paulista, falando de área, né, que a gente pega aqui a região de Campinas e outras áreas. O oeste do estado, um pouco a participação da Energisa. A Electro também pega parte do, como a gente pode ver, nesse amarelo mostarda aqui mais forte. Então, assim, é um estado que tem boas distribuidoras, são distribuidoras que cumprem o seu papel de entrega de energia, são confiáveis na sua entrega e tem uma distribuição interessante. É claro que se nós já tivéssemos a possibilidade da compensação entre distribuidoras, na geração distribuída seria uma ótima alternativa. Não é o caso ainda, nós não temos isso ainda. Espero que futuramente a gente tenha no Brasil. O que às vezes, quando a gente olha para projetos de autoconsumo remoto ou mesmo geração compartilhada, pode ser um limitador, diferente, por exemplo, de outros estados, como é o caso de Minas Gerais, onde você tem basicamente quase uma distribuidora, que é o caso da CEMIG. Então, dentro do papel que cumpre as distribuidoras, elas fazem um bom trabalho, mas dentro da perspectiva da GD, obviamente, isso traz alguns desafios para os integradores, porque nós sabemos da regra da geração distribuída, que a compensação ela precisa estar dentro de uma mesma distribuidora, né? Então, dentro da mesma concessionária. Então, isso às vezes cria alguns limites, né? Dando como exemplo, uma pessoa que tem uma residência aqui em Campinas, pode ser que ela tenha uma área, uma granja, uma chácara, alguma coisa assim, numa cidade bem próxima, e ela não consiga fazer a compensação porque ela já vai estar numa outra distribuidora. Então, isso acaba criando esses limites. Mas é a característica da distribuição de energia do Estado, isso já é de muito tempo, então é um limite, um desafio natural. Mas é dessa maneira que se comporta hoje, que estão divididas as áreas e as distribuidoras no Estado de São Paulo, nas áreas de concessão. Falando um pouco das conexões acumuladas, né, por ano, a gente tinha aí 8 conexões no ano de 2013, pouco depois ali da promulgação em 2012 da 482, né, da famosa resolução 482 para nós. E esse número eles vem escalando, como a gente pode ver, né, uma maior participação de fontes, né, de unidades consumidoras com geração distribuída. E é interessante, eu estava estudando um pouco a respeito desses números, né, para apresentar aqui para todos, para vocês, e me chamou a atenção, tem um estudo de 2013, onde a expectativa de fonte solar com geração distribuída no estado de São Paulo para 2020, ou seja, para o ano passado, era da ordem de 50 megas. Seria a expectativa que nós tivéssemos 50 megas em fotovoltaica, né, no ano de 2020. Isso é uma projeção de 2013 do Estado, né, da Secretaria de Energia do Estado de São Paulo. Então, nós passamos essa expectativa em mais de 10 vezes. Né? Nós, como vimos na tela inicial ali, nós temos mais de 700 megas hoje em geração distribuída no Estado de São Paulo, e a expectativa em 2013 é que no ano de 2020 nós tivéssemos 50 megas. Né? Então, 14 vezes mais, pelo menos, né? O que é um bom número. No ano passado, nós tivemos aí algo em torno de 32.207 conexões, e nós já vamos alcançando aqui em meados do ano 19 mil aproximadamente conexões. Seguindo esse ritmo, a gente pode perceber que nós vamos mais uma vez ultrapassar, como vem acontecendo ano a ano, o ano anterior, né? O que é um bom dado, o que é uma boa referência. Se nós falarmos aqui dos dados por modalidade no estado, né, nós temos 92% de instalações na geração, né, na própria unidade consumidora,
e 8% aí de instalações são de alto consumo remoto. São dados da ANEEL também agora, do início do mês de junho. Agora, se a gente for olhar por potência, a gente tem 82% da potência que está sendo gerada em geração distribuída no estado de São Paulo, na própria unidade consumidora, né, junta a carga ali, e 16% autoconsumo remoto, e já começa a aparecer aí 2% de geração compartilhada. Eu acredito que isso pode ser uma tendência, né? A gente tem um maior número tanto de autoconsumo remoto quanto de geração compartilhada, obviamente dependendo do que vai acontecer aí nos próximos dias e semanas, né, com relação ao PL 5829. Vamos acompanhar. Alguns outros dados que eu acho que são interessantes ainda sobre a AGD no estado de São Paulo. Se nós formos olhar o número de instalações por classe de consumo, o residencial é o maior percentual, 84% das instalações estão no residencial. Segundo lugar seria o comercial, com 11%. Nós temos aí o rural, com 3%, e com 2% o industrial. Se a gente for olhar por potência, isso muda, né? Aí o residencial passa a ser 48%, o rural, o comercial 35%, já a potência, obviamente, a potência de instalação de unidades consumidoras comerciais, ela tende a ser maior, né? O consumo é maior, então as potências tendem a ser maiores. 9% no rural, que é um dado interessante, né? Também notório, conhecido da força do agro no estado de São Paulo, então isso tem avançado cada vez mais, nós temos percebido um crescimento da AGD, principalmente no agro, então é interessante esses 9%, a gente vê um crescimento, se a gente for olhar instalações é 3%, mas o que representa em potência é 9%, né? Então 3 vezes mais. E 7% na indústria, né? Então, poder público representa 1%, acho que são dados interessantes da gente considerar também. Falando dos municípios, né, dos 10 maiores municípios em potência, nós temos a cidade de São Paulo, com 21.466, ou 21 megas de potência instalada em GD, mas muito próximo à cidade de Presidente Prudente, como a gente pôde ver no mapa anteriormente, né? Um índice solarimétrico muito interessante, provavelmente uma área também interessante, muito possivelmente a gente vai ter potências aqui, alto consumo remoto e também o agro se fazendo presente nessa região de Presidente Prudente, né? Praticamente empatada com a cidade de São Paulo, a cidade de Presidente Prudente no interior de São Paulo. Campinas, que tem um papel significativo, fundamental, né, pelo fato de a gente ter aqui, eu falo a gente ter aqui porque eu estou falando de Campinas com vocês, uma característica de desenvolvimento tecnológico muito interessante, né? Eu comentei, boas empresas do setor estão aqui, nós temos aí quase 21 megas também de potência instalada, seguido próximo por Ribeirão Preto com 19, São José do Rio Preto também tem aqui algo em torno de 16 megas, Taubaté com quase 12, Bauru também muito próximo, com quase 12 megas, Franca com 11, Limeira com 10 e Araçatuba com 9. Esses são os 10 municípios com maior potência instalada em geração distribuída no estado de São Paulo, hoje, junho de 2021. Falando um pouquinho da GD por tipo de fonte, né? Como eu comentei, predominantemente nós vamos ter a fonte solar, né? Com 730 quase megas de potência instalada, seguida pelas térmicas, muitas delas aí em função do agro, e aí você tem aqui a biomassa, né? Como uma fonte geradora, né? Muito interessante, né? Porque você aproveita ali o resíduo da cana, o bagaço de cana e outros resíduos mais do setor agrícola, gerando quase 5 megas, né? Um número interessante para usinas térmicas. CGHs nós temos 2,7 mega e eólica, uma participação talvez menos expressiva, com 58, meio mega, né? 58K, 580K talvez.
Não, é 58 kW. De fato, não é a característica de geração de estado. 79 mil quantidade de usinas, né, usinas consumidoras, né, UCs, 17 térmicas, 4 CGHs, 6 eólicas. Então, característica na geração distribuída da fonte solar. E, como eu disse, 91 mil recebendo os créditos, unidades consumidoras, aumenta bastante, você vê que são 17 usinas térmicas, mas com 3.408 unidades consumidoras recebendo essa energia, CGH 306 e eólica as próprias 6. Falando um pouco da característica do ICMS, né, sobre as tarifas no Estado, eu não vou me ater aqui a todos os números, né, mas a gente tem aí um trabalho feito pela ABGD, surgido, está aí o QR Code para quem quiser buscar essa informação. Essa informação, inclusive, está na nossa página da ABGD, onde vem ali os percentuais de impostos por categoria energética e pela fatura de energia no estado de São Paulo. Então, vale a pena quem quiser buscar essa informação para entender melhor isso, questão de isenção, percentuais, enfim, né, as características de cada ponto. Está muito bem elaborado. Foi um trabalho feito em parceria pela ABGD e pela Solar Plus Brasil. Tem cerca de 2 meses que isso foi divulgado. Pode ser acessado, tem um e-book sobre isso. Aliás, a ABGD tem outros e-books também muito interessantes, falando sobre geração distribuída, falando sobre a questão tributária. Isso tudo pode ser acessado tanto no nosso app, a ABGD tem um aplicativo que pode estar disponibilizado aí tanto para sistemas iOS quanto para Androids, e vale a pena tê-lo para conhecer melhor e ter uma informação aí sempre à mão, né? Então, fica a sugestão, fica a dica aí. Bom, eu gostaria de agradecer de novo a oportunidade. É um overview de alguns dados que eu acho que são interessantes, conhecer do Estado de São Paulo. Teríamos muito mais para apresentar, mas esse é o tempo também disponível que a gente tem no momento do dia de hoje. Então, obrigado.